Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, tudo bom? Vamos lá, nossa última aula dessa semana e hoje, tenho certeza que mais uma vez vai trazer aqui muitos insights, que nós possamos juntos, com tudo que eu preparei, te trazer aqui um crescimento não só na sua carreira, mas na sua vida pessoal. Eu acho que a ideia, é a gente sempre conectar aquilo que você pode fazer de melhor daqui para os seus próximos passos e desafios, mas de uma maneira que a gente possa ter essa troca, essa experiência aqui, e é o que eu tenho feito, certo? Então vamos juntos, hoje, para trazer um pouquinho aqui, o que nós vamos ver na aula de hoje. Vou te ensinar o que não pode faltar no seu orçamento, no orçamento anual. Então você vai aprender aqui comigo o que você tem que executar para que isso se, de fato, construa um resultado na sua aplicação prática. E dentro disso a gente vai falar um pouquinho também de estratégia, e eu acho que é muito relevante isso. Bom, então vamos iniciar. Se você não me conhece, eu sou Leandro Gomes, te ensino a construir sua carreira do zero em controladoria FP&A em apenas 3 meses, se tornando valorizado em finanças corporativas. Quer se tornar um profissional estratégico? Quer atuar na área mais relevante da área de finanças das empresas privadas? Então esse é o caminho e eu te ajudo com os meus conteúdos, meus templates, e você consegue evoluir mais rápido dentro da minha metodologia chamada Especialista Financeiro FP&A, o método EF. Legal? Bora lá então, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o que a gente tem que, com esse tema de hoje, nós vamos abordar e o que você pode crescer diante desses aprendizados. Então, o nosso objetivo é o que você não pode, o que não pode faltar quando você estiver estruturando um orçamento anual. Então, dentro dessa dinâmica, a gente vai conectar isso dentro da visão de você saber que quando bate, de certa forma, aquela insegurança, você pensa, ai meu Deus, deixa eu conferir se eu fiz tudo certo. Todo um processo de orçamento, ele não é simples muitas das vezes. Quanto mais a empresa se desenvolve, quanto maior a empresa, um pouco mais robusto se torna esse processo orçamentário. E é esses, vamos dizer assim, esses paradigmas que nós temos que desconstruir, e eu quero tentar fazer isso aqui hoje, para que você entenda que além do fator técnico de ter uma sequência, que isso tudo eu ensino dentro do método EF, você ter ali uma estrutura, um cronograma, um passo a passo, aplicar, gerenciar tudo isso dentro desse processo de consolidação de números, nós vamos juntos aqui ver fatores também do aspecto estratégico que vai impactar na sua execução, na sua atuação e na forma que você se coloca no jogo. Muitas das vezes a gente não vê isso em lugar nenhum. Você não vai ver isso em livros, você não vai ver isso às vezes numa situação de como é a aplicação prática, de como você se comporta, como você se posiciona frente a isso. Então é esses fatores que eu vou trazer aqui hoje também, que às vezes é mais importante do que você simplesmente seguir aquela receita de bolo, seguir aquela estruturação de informações e no final você está inseguro, bater de fato aquela insegurança ainda de saber se você fez tudo certo. Então quando você passa por isso, por muitas vezes todos os ciclos de um orçamento, por alguns anos, atuando nesse preparo, nessa estruturação do modelo orçamentário, você não se enxerga em, às vezes, algumas situações que eu vou trazer aqui hoje. Então, eu quero muito te mostrar para que você entenda o quanto isso vai te ajudar e quanto vai minimizar essa sua preocupação ou sua, vamos dizer assim, insegurança que você tenha nesse processo. Legal? Então, a ideia é que a gente faça esse passo a passo, você conclua no final de uma jornada o orçamento de uma maneira mais fluida. E é o que eu desejo, não só o que eu, mas que a grande maioria dos profissionais de finanças passam. Inicia muitas vezes o orçamento no meio de um ano e conclui-se ao final do ano, ou no máximo extrapolando 1 ou 2 meses do ano seguinte, já o ano de fato de execução, que não é o recomendado, mas acontece às vezes por situações internas que a gente vai deixando escapar e acaba escorregando para o próximo ano. E é isso que a gente vai evitar e eu vou mostrar aqui também. E vou trazer elementos que vão te ajudar a caminhar com mais confiança, gerar maior valor na sua entrega e preparo do famoso budget, tá bom? Então, o que isso vai nos conectar? Vai nos conectar que trazer que esse é um tema de uma extrema oportunidade que pode criar na sua vida. Você conseguir entender o que eu vou trazer aqui hoje, vai te mostrar, vai te trazer muito mais credibilidade e muito mais segurança para a alta gestão que pode estar avaliando o seu trabalho, que pode estar dependendo disso para tomar decisão. E aí é o que você entende que não pode faltar no seu orçamento, tá bom? E aí, para a gente iniciar, eu vou já trazer um exemplo disso.
Quero te contar um caso aqui onde eu mesmo já passei por isso, já vi outros colegas, quando você, né, muitas vezes não faz o que deveria ser feito. Então, o que significa isso? O profissional de finanças, ele muitas vezes ele está ali gerenciando vários fatores, né? Como a gente sempre fala, administrando vários pratinhos, ele girando ali, né, e conduzindo no trabalho dele. Ele está fazendo muito da parte operacional, muitas das vezes, e ele está gerenciando, às vezes, a tua equipe, se ele é um gestor líder que faz também, põe a mão na massa, o hands-on, e ao mesmo tempo ele é bombardeado a novos projetos, novas análises, reuniões adicionais, fechamento mensal, né? Tudo isso impacta a rotina, o tempo desse profissional. E aí quando chega o orçamento, é aquele momento às vezes que dá desespero, que você fala, caramba, não sei como eu vou fazer para dar conta de tudo isso. Então você acaba abrindo mão de algumas situações e você tem que ser muito intencional com a sua rotina. O que isso significa? Significa que você, dentro de uma empresa, tem o respaldo da diretoria, você vai de alguma maneira se organizar, se planejar com a sua rotina e o seu tempo para você não extrapolar, né, exageradamente dentro do ciclo de processo orçamentário. É claro, vão existir momentos e picos? Sim, né, não vou mentir, mas você consegue gerenciar isso melhor quando você aprende a dizer não para algumas situações que não são tão essenciais ou importantes durante o processo orçamentário. Então, a palavra-chave aqui é planejamento. E para que você tenha esse planejamento, você tem que encarar o processo orçamentário, a construção de um orçamento, como um projeto. Um projeto que você tem que rodar uma vez por ano. E esse projeto tem que ter datas bem definidas e entregas pontuais. E para isso, você vai conectar, né, tudo que eu ensino, não só aqui hoje, mas também quem está, né, como meu aluno no Método EF, vai entender isso na prática. Legal? Então vamos falar um pouquinho disso, trazendo esse exemplo, né? Eu quero dizer para você o seguinte, eu, né, fui desafiado em algum momento em fazer esse processo de uma forma conjunta, em uma forma que eu tinha que fazer a gestão do dia a dia ali junto com a minha equipe, eu tinha ali um profissional na área de contas a pagar, eu tinha outra profissional no contas a receber, tinha um profissional na cobrança e uma pessoa no faturamento. E, além disso, né, eu tinha que gerenciar não só, de fato, o fluxo de caixa, tesouraria, mas, principalmente, a condução do fechamento gerencial, a condução do orçamento anual. E aí foi aquele momento que eu percebi que eu precisava mudar a minha rotina. E para mudar essa rotina, você tem que encarar de uma outra maneira e, de fato, transparecer isso para as pessoas. Eu vou entrar nos detalhes, eu preparei um checklist para você aqui e eu já vou mostrar, mas eu quero dizer que nesse processo que eu vivi, eu tinha que mudar a forma, né, de conduzir isso. E uma das maneiras de, inclusive, mudar, né, a perspectiva e a percepção de outras pessoas que toda hora chegavam na minha mesa e me perguntavam informações ou queriam validações de algum número, de algum dado, né, do mês anterior, né, de uma análise, eu tinha que me posicionar e dizer, ó, hoje, esta semana ou daqui tantos dias, eu estarei focado no orçamento. Claro que eu já tinha previamente validado o cronograma, mas ainda assim as pessoas esquecem, né, de outras áreas. E aí foi quando eu comecei até a mudar o meu comportamento, dizendo assim, ó, não consigo te atender agora, ou quando ainda numa necessidade, você acaba indo por uma situação de sair da onde você está, né, por exemplo, você sai da onde você está atuando, da sua mesa de trabalho, e você se coloca dentro de uma mesa aonde você, numa sala de reunião, por exemplo, né, você sai dali e muda o foco de fato para as pessoas entenderem que você não está disponível. Então esse é um fator que é muitas vezes até estranho. Você fala, cara, mas peraí, eu estou me fechando? Sim, por um excelente motivo. Você tem que ter tempo e paz de espírito para construir algo tão importante. Se você erra no início de uma estruturação orçamentária, nas premissas, nas análises iniciais, você acaba se perdendo com todo o resto. E aí você perde a credibilidade. Então, é preferível que você demonstre que você não está acessível no início e combinar esse jogo, combinar isso com o seu gestor, do que depois você sofrer as consequências futuras de que você não foi organizado, você não foi planejado, você não teve pulso firme para fazer acontecer. Então esse é o primeiro passo e um exemplo claro do que eu passei. E quando eu passei por isso, existe, né, pessoas que de alguma forma me criticaram e eu me blindei com isso com o meu gestor e falava, cara,
não vou te atender agora, estou extremamente focado aqui em algo que é estratégico para a companhia e que se eu não entregar ou se eu não fizer da melhor forma, eu vou ser cobrado, né, para o CEO, pela diretor-geral, e isso eu não quero passar. Você gostaria de ser cobrado? Né? Não gostaria, então eu também não. Vamos seguir dessa maneira. Assim que passar essa fase, eu vou te atender, ou se não hoje, amanhã, daqui 2 dias, no final da semana, eu consigo olhar a sua demanda que não é de extrema urgência. Então isso você começa a posicionar-se dentro, né, da empresa para que as pessoas não achem que você é curva de rio. Não achem que mesmo você sendo ou analista sênior, ou coordenador, ou um controller, ou um gerente, é aquele cara que tem que toda hora resolver as bombas, né, desarmar alguma bomba emergencial. Não. Saiba falar não. Esse é o primeiro passo e é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Então vamos embora, vamos mostrar na prática aqui o que eu preparei. Eu preparei alguns slides e depois eu vou disponibilizar isso para vocês, tá bom, pessoal? Lá no grupo do Telegram, acessem lá e vai estar disponível isso no máximo amanhã de manhã para vocês acessarem. Então, orçamento anual, né? O que não pode faltar? Então, eu trouxe um checklist final para você adquirir essa visão estratégica. Não é simplesmente falar sobre DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, indicador, análise, é mais do que isso. É a forma que você se coloca nesse jogo. Você tem que ter essa estratégia para você aplicar. Né? O processo de orçamento é você simplesmente transformar a estratégia em números, converter a estratégia da empresa em números. Então, esse processo é o que nós temos que fazer efetivamente, é o que nós temos que executar. Agora, da nossa parte, a nossa estratégia, e quando a gente entende o que significa isso, até na nossa atuação, é que a estratégia certa é você ter agilidade, né, para mudar, para você efetuar uma mudança e de uma forma eficiente, né, na utilização dos recursos que você tem. Então, o que acontece? Se nós temos recursos limitados, seja de mão de obra ou de tempo, você tem que ter agilidade para iniciar, para mudar, quebrar um ciclo e você utilizar os recursos que você tem da melhor forma. Por isso que você tem que se recolocar de uma maneira diferente, por isso que eu falei todo esse exemplo até agora. Legal? Então vamos embora, vamos juntos, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, né, dentro desse checklist final, definição pela alta gestão sobre qual a estratégia a ser seguida para o próximo ano. Então, uma empresa, né, ela tem o quê? Ela tem aquela visão de seguir em frente, de ter uma direção, né, tudo aquilo que a gente sabe sobre estratégia. A empresa tem um propósito, tem uma missão, dessa missão se torna uma estratégia ali com objetivos e metas, com isso se transforma em KPIs, e depois, tendo ali um mapa estratégico, né, uma visão estratégica, seja por um balance scorecard, por exemplo, se constrói um plano de execução e do plano de execução, monitoramento e controle para tomar a decisão. Essa é a visão linda, perfeita sobre como uma empresa tem que gerenciar seus recursos, aplicar na prática e crescer e gerar valor para a sociedade e para os seus acionistas. Perfeito! Então, para a gente começar da forma certa, a gente tem que partir do quê? Tem que partir do seguinte ponto, né? Nós, como profissionais, nós temos que definir junto ou ter essa definição pela alta gestão qual é a estratégia que nós vamos seguir. Cada empresa tem o seu nível de jogo, o seu nível de crescimento. Você precisa estar atento a isso. Então, você precisa sim, né, cobrar isso dos gestores, alinhar isso com os gestores, porque não tem jeito. Se você não começa da maneira certa, você lá na frente vai ter um problema muito, muito grave. Por quê? Cada um vai estar batendo cabeça, não vai estar sabendo o que precisa ser feito, e isso é muito ruim, né? Não só para quem está, de fato, gerenciando isso, como um profissional da controladoria, FP&A, como também para aquele que é o próprio dono do negócio, que vai sentir que não teve efeito, né? Toda aquela nossa conversa de fazer as coisas acontecerem não surtiram efeito dentro dessa visão do negócio, certo? Então, dentro, né, dessa visão, vamos dizer assim, essa definição, a alta gestão, o dono, o acionista, o CEO, o diretor-geral, cara, quem for o principal líder da empresa, precisa definir, né? Precisa ter muito claro isso, senão fica todo mundo batendo cabeça. Então esse é o primeiro passo e às vezes parece óbvio, mas não acontece nas empresas. Depois, segundo, apoio da alta liderança da empresa, CEO, reforçando a todos a importância de cumprir uma agenda orçamentária integrada a todos os responsáveis e gestores. Poxa, Leandro, você está me falando que tem empresa que não tem apoio da alta liderança? Mais uma vez, você está comentando isso? Eu estou reforçando, porque isso aqui deveria ser o básico e muitas vezes não é. Muitos gestores ou CEOs, né, se escondem às vezes e não colocam de fato aquilo que deve ser feito.
qual é o papel de um dono de uma empresa, de um CEO, de um acionista que está atuando no negócio, independente de tamanho de empresa. Se ele é a cabeça pensante, se ele é o líder, sênior da organização, ele tem que definir para que caminho a empresa deve seguir. É responsabilidade dele, como um profissional de alto nível, que ganha o maior salário da companhia, ou que seja o dono da empresa, que receba dividendos, ele direcionar a sua equipe, ele direcionar a sua empresa. A empresa ela só é constituída porque existem pessoas ali dentro fazendo as coisas acontecerem. A empresa, como uma sociedade, pessoa jurídica, ela não é por si só viva se não depender das pessoas que ali existem. Então, quando um dono, um CEO, não se coloca nesse jogo de formular, elaborar e trazer a estratégia para o campo de batalha, cara, a responsabilidade é dele sim se as coisas não acontecerem. Ainda mais num modelo de negócio mais estruturado, que tenha já uma percepção de que caminho deve seguir pelo que oferece ao mercado, à sociedade, como serviço ou produto. Então é muito importante. E quando isso não é reforçado, é como se fosse um castelo de cartas. Tudo tende a ruir com o tempo quando sob pressão. Então nós, como uma área de staff, uma área de extrema importância no jogo de planejamento e execução dentro da empresa, tem que ter esse apoio, esse patrocínio, essa validação e, com isso, a importância de cumprir uma agenda ou um cronograma orçamentário é, de fato, muito relevante. Sem isso, a empresa sucumbe e a área de controladoria se sente totalmente enfraquecida por não conseguir chegar até o final, morrer na praia, literalmente, tá bom? Comentem aí se vocês já passaram por isso ou se já estão passando, porque às vezes é mais comum do que parece. Terceiro ponto, muitas das vezes, validação dessa agenda orçamentária. Etapas e prazos pré-definidos e alinhados com todos. Pô, legal, Leandro. Então nós temos o apoio, nós temos e construímos uma agenda ou um cronograma, mas de alguma maneira faltou uma validação, faltou ali a alta liderança se envolver nos prazos, alinhar com todos, fazer uma reunião de antecipação, de, vamos dizer assim, start, se a gente pensa como um projeto, uma reunião de vamos iniciar, vamos dar o startup aqui, o pontapé inicial. Se isso não se isso não esteja na agenda principal desse líder, como é que ele vai te ajudar? Como é que ele vai entender se ele está muitas vezes cobrando outras coisas em paralelo e cruzando com datas pré-definidas ou alinhadas para que determinados gerentes da área comercial ou da área operacional, da área de custos, tenha que entregar uma projeção para o próximo ano que tem que ser feito com muito cuidado e esmero para que as coisas sejam feitas da melhor maneira. Como é que ele vai conseguir se ele está atravessando a agenda, muitas vezes, de uma coisa extremamente importante, se não a mais importante, para que a empresa consiga crescer no próximo ano? Então é muito, muito, muito relevante isso daqui. Não adianta ter uma agenda, não adianta ter um cronograma se não está validado e não está incluso na agenda, entende? Vem de cima para baixo. Se você quer fazer a força de baixo para cima, a força é muito maior, você vai totalmente se desgastar, você vai chegar num burnout, você não vai sair do caminho, vai achar assim, o problema acho que fui eu, não fui duro o suficiente. Não, tem que ser muitas vezes mão de ferro em alguns pontos, sim, principalmente com gente folgada, áreas que não estão fazendo a tua parte. Agora, se o jogo foi combinado e tem de fato a ideia, a validação de todos os responsáveis e líderes, as coisas têm que começar a funcionar. Senão, bolinha ali de preocupação, sinal vermelho. Legal? Bom, depois nós temos o quê? Dentro desse checklist, premissas do negócio. Elas precisam ser bem definidas junto ao time de C-Levels. O que é o C-Level? C-Level é os níveis de todos os diretores. É o CEO, que é o presidente, é o CFO, que é o diretor financeiro, é o COO, que é o diretor de operações, enfim, é CMO, que é o de marketing. Então, você vai ter dentro, dentro desses papéis e líderes, se a empresa tem os seus diretores, você tem que ter esse alinhamento. Essas premissas do pré-budget, ou pré-orçamento, ou earmark, que é um aquecimento, como se fosse na Fórmula 1, uma volta de apresentação, você tem que ter já previamente algumas coisas muito bem estruturadas. E isso tem que ser feito não sozinho pela controladoria, e sim com o apoio de quem está de fato, que é responsável por vender, que é responsável por produzir, que é responsável por entregar, enfim, todas as pessoas, além da área de suporte, da área de back-office, fazer a parte delas. E isso tem que ser orquestrado pelo CEO, junto com você da controladoria FP&A.
Então você tem que sair, muitas vezes, desse início com cenários e projeções, né, baseado em critérios factíveis e realistas, mas que também sejam desafiadores. Então os cenários podem ser no mínimo 3, um cenário otimista, um cenário mais realista, pé no chão, e um pessimista. E ainda projeções que podem ser de curto prazo, ou seja, 1 ano, de médio prazo, 2 anos e longo prazo, 5 anos. Quando a gente fala hoje longo prazo, 5 anos, já é muito longo prazo, né, pessoal? Pela tomada de decisão, velocidade das informações e o quanto as empresas precisam se desafiar. 2 anos, 3 anos, já está começando a virar longo prazo, né? Então a empresa não está tanto mais fazendo um planejamento longínquo. Ela faz para 1 ano, executa, no outro ano ela tem que rever, porque as premissas e as coisas mudam, o cenário muda, a concorrência muda, o mercado evolui mais rápido, independente de qual segmento. Então é importante ter esse fator inicial de uma maneira que seja estratégica para você também. Legal? Até aqui tudo bem, galera? Depois comentem aqui, né? Deixa aí no chat ou no comentário do vídeo, se você está assistindo depois, para eu ver se faz sentido, se você tem algum exemplo, algum comentário de alguma dessas situações. Legal? Deixa o like, pessoal, aí nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha se você puder. Mas principal, deixa o like aí para eu saber que você gostou. Legal? Vamos lá. Centralizar na área de FP&A o acesso aos dados históricos da empresa, das áreas e controle sobre toda e qualquer nova versão de estimativas e análises. A consolidação, ela deve estar em um único só lugar. O que acontece? Tá? Isso aqui pode ser polêmico, tá, pessoal? Mas, vamos lá. Você, às vezes, está numa empresa startup que é descentralizada, que é inovadora, e aí começa aquele papel de cada um faz o seu, e no final, na hora de apresentar, tá tudo desconexo. Precisa alguém que chegue e consolida. Precisa alguém que seja como se fosse um juiz, como se fosse um auditor, como se fosse, né, de fato, uma pessoa que é aquela que vai conectar as pecinhas. Não adianta. Cada um faz a sua arte, o seu quebra-cabeça da sua área em separado, e no final ninguém consegue conectar uma parte com a outra. Então por isso que a FP&A, ou controladoria, ou planejamento financeiro como área, tem esse papel de centralizar esses dados. E muitas das vezes é ruim quando as empresas possuem em seus departamentos diversos profissionais fazendo muitas vezes a mesma coisa, com bases, né, silos de informação em separado. Eu tenho minha base de dados, só confio na minha base, o sistema não está confiável, ou a base do financeiro não faz sentido, ou a base do comercial não tem dados relevantes que de fato sejam realistas. Não. A empresa tem que crescer de uma forma integrada. Por isso que existem sistemas integrados de gestão. E por isso, independente de ter ou não sistema, você também pode ser esse profissional que integra tudo isso, mesmo no Excel. Agora, para fazer tudo isso, você tem que ter essa visão de controle, né? E você tem que, de alguma maneira, antecipar, participar de estimativas, análises e consolidar ao final tudo num único lugar, para que não dê confusão quando, né, de fato for aprovado esse orçamento. Legal? Então essa é uma dica que eu trago também. E aí, né, por último aqui a gente vai falar sobre o quê? Você precisa exercitar o quê? O modelo, né? O modelo, o orçamento, ou seja, fazer um teste de estresse. Você precisa testar as premissas e drivers que foram validadas. Analise a visão consolidada e veja se você encontra furos, que possam muitas vezes ser ameaças ao não atingimento das metas e objetivos. Isso gera valor na sua atuação. Dica para você é isso, ó, vai gerar muito valor na sua atuação. Você precisa ser estratégico, profissional águia, né? Essa visão que eu sempre trago aos meus alunos. Então, ou seja, você fez, consolidou, eu ensino passo a passo disso no meu método. Você tem o cronograma, aplicou, né? Solicitou as informações, começou a validar, testou os modelos, conversou, fez uma reunião de alinhamento com cada gestor, e aí começou a primeira prévia, né, validou a primeira prévia, teve alterações, legal. Chegando perto da consolidação final, você precisa exercitar esse modelo. Então você precisa de alguma maneira testar premissas entre cenários, entre projeções, olhar para um cenário onde, se fosse uma crise total, como faríamos? Quais seriam nossas saídas? Pensa se você estivesse dentro de um cinema, assistindo um filme, o cinema por algum motivo teve um acidente, pegou fogo, as pessoas vão sair correndo. Para onde que elas têm que ir? Para a porta de emergência. E como é que funciona isso dentro da empresa? Se a empresa passar por um colapso, uma situação, né, extremamente negativa, o que acontece? Quais são as saídas de emergência que ela deve fazer?
ela precisa parar a operação dela, se ela tem mais unidades, ela tem que fechar alguma unidade ou não, ela tem que demitir profissionais ou não, qual é o plano de contingência? Então você vai testar isso para o bem e para o mal, para um lado negativo e para o lado positivo. Se a gente conseguir crescer e atingir tais fatores de análises, né, que nós planejamos, quando que a gente vira a chave para abrir uma nova unidade? Quando que a gente expande nosso time? Sem que isso, né, de alguma maneira interfira no nosso fluxo de caixa, não deixe nós sem capital de giro, com que não impacte, aumente, por exemplo, querer vender demais, mas não ter, às vezes, clientes bons que, né, foram pré-validados ali dentro de uma expectativa de mercado, e isso faz com que aumente o contas a receber, que lá na frente vira, né, uma provisão de devedor duvidoso que não paga. Então não adianta vender se é uma venda ruim, né, se ela não entra efetivamente, se ela não é convertida. Então todo esse teste, ele deve ser de alguma maneira reservado um tempo no final. E muitas das vezes o profissional de finanças, controladoria FP&A não faz, porque ele é estrangulado, né, porque ele foi abrindo mão dentro daquela agenda, calendário inicial, e isso fez com que ele perdesse no final um tempo para análise, um tempo para gerar valor de fato, para ele se sentir mais confiante. E se você não faz isso, essa confiança ela vai se minando e você chega ao final, na hora de apresentar, muitas vezes até inseguro. E aí isso tira a sua energia, rouba o teu crescimento ou né, aquele fator que às vezes poderia ser, quando você inicia, no final você visualiza como a grande cereja do bolo para o seu ano, para você ser promovido no próximo ciclo, e não, acaba sendo até um calcanhar de Aquiles ali, né? Um cavalo de Troia na tua vida que vai, às vezes, estar mais perto você de ser demitido porque você perdeu a sua força, perdeu a energia e morreu na praia. Então, cuidado com isso, né? Você tem que reservar tempo para sua análise, como eu falei essa semana no vídeo, né, sobre fazer uma boa análise. Legal? Bom, então eu vou compartilhar com vocês esses 6 itens aqui, ó, todos numa única, né, one page aqui para vocês, tá? E aí, né, para vocês, né, trazerem isso para o dia a dia de vocês. Né? Não percam da visão de vocês como aplicar isso, né? Como se preparar. Não simplesmente saia fazendo sem antes planejar os passos, sem antes ter esse alinhamento super estratégico com quem manda. Quem é o manda-chuva da empresa? Se ele não tiver envolvido, o orçamento vai virar mera formalidade, que depois no outro ano ainda é capaz da culpa cair para a controladoria FP&A de dizer, caramba, mas ninguém está levando a sério, mas por que tantos desvios, por que tantas variações? Porque às vezes fizeram, né, perspectivas surreais, né, que não foi nada realista, entende? Então eu vou falar mais agora um pouquinho sobre, né, um fator ainda de super relevância, que são o quê? Os princípios de planejamento e execução orçamentária. Então, pessoal, aqui tem um conteúdo hiper relevante também, que você precisa, né, vamos dizer, internalizar isso. Você como profissional estratégico, você quer crescer, quer se tornar um profissional diferenciado, que daqui 1 ano ou 3, 5 anos você seja um profissional de elevado nível estratégico, cresça, se desenvolva, tenha nas suas mãos uma liderança na sua equipe, seja um controller, seja um head de finanças ou um CFO, você precisa entender esses princípios e executar isso no dia a dia, principalmente na execução orçamentária. Então vamos lá, vamos falar deles aqui, ó. Primeiro, envolvimento da gestão empresarial, né? A compreensão do papel do planejamento dos negócios. Eu não vou cansar de repetir isso. Isso é de extremo valor. Se você está iniciando um processo orçamentário e não tem esse apoio, esse envolvimento, corra de onde você está. Porque, de verdade, a chance de dar um problema, a chance de você não conseguir nadar até o outro lado da borda, da margem, é grande de você se afogar. O que acontece? Vou trazer um exemplo prático. Eu passei por uma situação comum a essa, onde o profissional, que era nosso CEO, ele dividia o tempo dele em 2 empresas, uma no Brasil e uma no Uruguai. E ele não tinha muitas vezes tempo de estar sentando à mesa e validando as coisas. E aí ele tinha um outro, né, time de extremo nível ali de diretores ao lado dele, que eram, né, pessoas que cuidavam, um da operação, outro comercial, mas que não tinham muitas vezes essa visão estratégica. Não tinham a visão daquilo que deveria ser, de como transformar uma intenção de crescer a empresa no próximo ano, de fato, numa estratégia. E que eu pudesse, como profissional da controladoria, transformar aquilo em números, para que as pessoas seguissem as metas no próximo ano. Então, eu consegui, porque nós da área de controladoria, a gente vai com o tempo tendo essa facilidade de enxergar cenários ou propor situações ou simulações. Só que
Por isso que é importante conhecer o negócio. Só que quem toma a decisão final tem que ser o CEO, tem que ser o diretor-geral, tem que ser o dono da empresa. Por quê? Porque você não pode assumir isso. A premissa de quanto a empresa deve seguir, que caminho seguir ou como crescer, você pode propor, mas quem bate o martelo não é você. Senão você seria o dono da empresa e ganharia para isso. Então tome cuidado com isso. Se você não colocar, de fato, a pessoa mais importante nesse processo, a chance de dar um problema depois é muito grande. E aí a situação que eu tive foi que ele não tinha tempo. E quando ele teve tempo, ele não quis aprofundar. Porque não é algo simples. Se você faz a tua parte, constrói as premissas, estrutura o modelo, traz dados históricos conectados, traz, né, o papel do que você captou numa, vamos dizer assim, numa roda de conversa, né, num aprofundamento com as áreas, com os gestores e líderes, você vai ter elementos muito factíveis nas mãos, muito realistas. E você vai ter que colocar ele na mesa para que esse líder sênior tome a decisão. Não concordo, concordo e eu vou bancar tal atitude, tal postura, tal palavra. Se ele não faz esse papel, o planejamento ele vai por água abaixo depois, porque perde força. Porque você acha e tem a convicção de que determinada situação tem que seguir pelo caminho, por exemplo, pelo lado A, enquanto que se aquilo não for de fato direcionado pelo esse líder sênior, ao longo do ano, as pessoas que estão envolvidas não vão querer ir para o lado A, vão para o lado B. Porque o lado B é melhorzinho, é mais confortável. E aí não tem alguém para pôr a mão, né, e literalmente definir uma mão de ferro mais firme e dizer não, não concordamos, isso está fora do que nós planejamos. Claro, não precisa ser um negócio que trava a operação, mas tem que ter algumas definições muito claras. Senão as pessoas encontram caminhos para, de alguma maneira, fazerem aquilo que é conveniente e não simplesmente seguir o plano para a empresa crescer. E aí cada um acaba entrando nas suas, vamos dizer assim, artimanhas, né? E criando as suas próprias estruturas e armadilhas para que eles não caiam, eles próprios, numa cobrança mais forte ou firme da alta direção. Então, esse é o princípio inicial. Depois, segundo, clareza sobre as responsabilidades de todos colaborarem para um planejamento estruturado. Não adianta, né? É uma derivação do primeiro. Não adianta você saber para onde você deve ir, se cada um depois não sabe as suas responsabilidades, se não estão integrados, né? Se não é um planejamento estruturado. Se isso não está claro, cada um vai querer, de alguma maneira, achar o seu caminho individual. E aí, de fato, não vai dar certo também. Começa aquelas guerrinhas internas entre departamento. Eu preciso de verba, transfere verba, não concordo. E aí não tem um líder para posicionar, para direcionar, como se fosse ali, né, o capitão, né, daquela embarcação. Aí começa uma guerra dentro do próprio navio, né, onde todos deveriam estar juntos para que suportassem as futuras tempestades ou desafios que virão pela frente. Depois, terceiro, orientação por objetivos integrados. Então, de novo, uma conexão. Você tem um objetivo, esse objetivo tem que estar orientado e integrado com o quê? O objetivo individual do profissional, colaborador, mais o objetivo do departamento ou da área e, por último, o objetivo da empresa. Se isso está desconexo, não, eu vou procurar esse objetivo individual, da área é outro, da empresa é outro, e depois no final não vai bater nada, não vai atingir meta, não vai superar a expectativa, não vai crescer o negócio. O que vai acontecer? O negócio vai acabar morrendo, né? Perdendo energia, perdendo dinheiro, sócios não, né, recebendo a sua parte do que esperavam, o negócio não tendo aquela sua perpetuidade de crescimento orgânico e vai morrendo aos poucos, tá bom? Depois, comunicação efetiva, clara e reta. Não dá para ter curva, sem ruído ou entendimento distintos. A empresa tem que ter uma única direção. Tem que ser muito claro qual é a missão, o objetivo estratégico da companhia. Se a empresa não tem essa direção, de novo, começa as fofoquinhas, rádio peão dentro da empresa, brigas internas, divisões e fronteiras entre departamentos que não faz bem para o negócio. Quem perde no final é a empresa. Quem perde performance é a empresa. Então é muito importante a comunicação ser direta. Não tem que ter ruído ou, né, distintos entendimentos. Depois, expectativas e metas realistas, reforçando isso, porém desafiadoras e não fantasiosas, sonhadoras ao extremo. É muito comum o líder, o dono da empresa, ele se encantar, ele se apaixonar pela empresa porque ele constituiu, ele criou, e ele se perde às vezes achando que ele tem de fato o melhor produto ou o melhor serviço do mercado. Tem que ter pé no chão, tem que ter consciência, alguém tem que abrir os olhos muitas vezes, e tá tudo bem sonhar, só que isso não pode ser de fato exagerado.
tem que ter metas desafiadoras? Sim, é importante, mas a empresa tem que se reinventar todos os dias e melhorar suas entregas, performance, produto, para que isso realmente seja, né, um fator preponderante de alavancagem do negócio. Agora, somente sonhar não vai trazer resultado algum se não for executado, pôr a mão na massa. Por isso tem que ter metas realistas, tá bom? E aí recomendo usar aquele conceito, né, da meta, da metodologia SMART, que é né, o acrônimo, cada letra, né, significa um sentido para você criar metas mais factíveis. Depois, plano aplicável e prático, e não uma camisa de força aos executivos. O que significa? Né? Não adianta você criar um orçamento hiper rígido, né, e não ser no dia a dia prático, né, de fato travar os executivos até num nível de extremo detalhe. Né? Não pode. A empresa tem que ter mecanismos também de não só ela direcionar os esforços, mas ela também se adaptar. Claro, não pode ser também uma bagunça generalizada, como se o orçamento a cada mês ele já não existisse mais. Mas uma das maneiras de construir isso junto é usando o Rolling Forecasting, que é após o budget. Realizou em janeiro, vamos validar janeiro. Realizou fevereiro, vamos analisar janeiro, fevereiro versus orçado. Tá bom, não estamos atingindo os 2 primeiros meses. Vamos fazer uma reprojeção aqui, usando um Rolling Forecast, projetando meses à frente, seja o trimestre, 6 meses ou 12 meses. Tá bom, então vamos reorganizar as premissas, buscando metas que sejam alcançadas dentro do ano para que a gente cumpra o orçamento. Então você consegue, de alguma maneira, ter uma visão um pouco mais flexível e não aquela visão que travada, né? Não pode mudar se não atingir. Então tem que ter, né, essa facilidade, e é papel da controladoria FP&A fazer isso acontecer. Depois, planejamento de sucesso é igual ao orçamento MAC. O que é o orçamento MAC? O orçamento MAC é o orçamento que é monitorado, acompanhado e controlado. Então você precisa ter essas 3 palavras dentro do seu modelo de planejamento e do orçamento. Você tem que ter um orçamento que possa ser de fato monitorado, de fato acompanhado e principalmente controlado. Porque se você não tem isso, o orçamento vira mera formalidade, ninguém valoriza e ninguém vai entender que tem que se avaliar e se desafiar dentro das metas mensais que ali cada área tenha, tá bom? E por último, o reconhecimento dos esforços. Seja o esforço individual ou do grupo de atuação que esteja trabalhando naquilo, você precisa celebrar o que deu certo. Não é simplesmente aquela visão que acaba sendo, né, punitiva ao profissional de finanças, né? Enfim, que ele acaba não conseguindo, não atingiu, então você vai ser demitido, você, né, precisa explicar, mas também quando dá certo tem que se valorizar, tem que se reconhecer. Legal, pessoal? Então acho que esses são os princípios que vão trazer, né, essa relevância aí para vocês dentro desse aspecto do dia a dia. Eu vou liberar para vocês, porque sem isso a gente acaba literalmente se perdendo, tá bom? Enfim, e aí para a gente ir para essa parte final aqui, o que eu quero trazer? Eu quero falar para vocês que na maioria dos casos, né, o problema é sempre o mesmo. A pessoa sempre vai dizer assim ou pensar: eu não sei como eu gerencio tantas demandas, não sei se estou fazendo o que precisa ser feito, sinto que não estou analisando bem os números, sinto que o meu gestor não me apoia verdadeiramente. Poxa, você não pode, né? Você tem que se desvencilhar disso. E no meu método, né, os alunos têm acesso a um conhecimento que vai simplificar esse complexo e fazer com que ele consiga aplicar na prática e trazer clareza nesse processo do dia a dia. Então, por exemplo, no meu método EF, eu tenho aula de mapeamento estratégico, de premissas, né, de tipos de orçamento, OBZ, que é orçamento base zero, OBH, que é orçamento base histórico, orçamento matricial, que é o GMD, para despesas, né, gestão matricial de despesas, para SG&A, despesa administrativa, ferramentas de controle e metas como Balance Scorecard, OKR. Então, toda essa integração vai fazer você, dentro do meu método, na etapa 1, planejamento, ter um modelo, um simulador para você construir isso de uma maneira mais rápida. E aí, pessoal, o que eu quero agora trazer aqui? Qual o primeiro e o único passo agora para vocês? Tá? O primeiro e único passo que eu quero que você faça, que vai iniciar em breve, é isso aqui, ó, no dia 11/12, às 8 horas, eu vou estar trazendo 3 aulas, segunda, quarta e sexta, no meu evento online gratuito chamado Controladoria do Zero FP&A. Para você se tornar um profissional valorizado em finanças corporativas, você vai descobrir os erros comuns a serem evitados que te impedem de crescer, descobrir como se posicionar e decolar na carreira, e ainda eu vou mostrar um guia de implementação, né, da área de controladoria FP&A.
para você mudar o seu jogo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada, se inscreve, gratuito, coloca seu melhor e-mail, coloca seu telefone para você entrar nos grupos de WhatsApp, participar, receber os links. Ah, Leandro, eu não consigo ver a aula da segunda, eu perdi. Não tem problema, você pode ver na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou até no domingo às 11h59. As 3 vão estar disponíveis. Cada aula vai sair num dia, na segunda, na quarta e na sexta, e no dia 18, às 7 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para o método EF. E aí, tenho certeza que pode ser que você, ainda esse ano, comece uma virada de chave que traga muito resultado na tua vida profissional e você se sinta mais preparado dentro do jogo. Legal? Então eu desejo que você, né, faça isso, que se você não viu as aulas essa semana, você não deixe de ver. Quer ver? Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para recapitular, caso você tenha perdido os temas, né? Deixa eu mudar aqui a minha câmera. Então, o que acontece? Nós temos aulas, né, na segunda-feira. Eu trouxe aqui falando sobre como ser respeitado pelo seu chefe e crescer dentro da empresa. Está disponível. Depois, na terça, como fazer uma boa análise em finanças corporativas na prática, com o modelo de Excel liberado lá no Telegram. Depois, na quarta, a principal entrega para ser valorizado na carreira corporativa. Ontem, o passo a passo para fazer um bom fechamento anual. E hoje, que é o que vocês estão aqui comigo, o que não pode faltar no orçamento anual. Então, pessoal, mais do que qualquer situação técnica, pô, Leandro, eu quero entender como faz uma projeção de receita, eu preciso entender, sentar com a área comercial, entender as premissas, custo unitário, precificação de cada produto, entender o volume nosso de produção, capacidade, né, de fazer a organização, a operação, entregar resultado. Eu preciso estruturar isso no modelo DRE e depois integrar com o fluxo de caixa. Legal, isso é a parte técnica. Só que sem essa parte de análise que eu trouxe hoje aqui para vocês, você acaba, de fato, perdendo muita relevância na sua atuação. E você não pode deixar isso acontecer, entende? Você precisa ter essa definição muito mais clara, né? E essa estratégia de como executar isso muda o jogo também no seu crescimento profissional. Ou se você também é um profissional que é um consultor independente, você quer gerar mais valor para o seu cliente, quer ajudar no preparo do orçamento para ele. Então você tem que entender isso antes de começar de fato o processo. Senão você se perde no caminho, entende? E é isso que eu desejo a vocês, que façam de vocês, né, profissionais mais preparados, mais estratégicos, que consigam, com modelos ágeis, aplicar na empresa e rapidamente se tornar um profissional preparado para atuar na controladoria. Não tem um segredo, basta você ter postura, posicionamento e embasamento técnico. E eu vou falar disso no detalhe no meu evento online. Eu espero vocês lá, quero saber se vocês gostaram, comenta aqui depois, né, ou deixa o seu like, né, e enfim, a gente pode se encontrar na próxima semana. Eu vou fazer mais encontros ao vivo para a gente estar junto e discutir enfim, vocês poderem também me fazerem perguntas aqui diretamente, tá bom? Tamo juntos, um excelente final de semana, obrigado a todos que participaram essa semana e a gente vê na próxima semana, 8h30, também aqui no YouTube, onde eu vou divulgar lá no meu Instagram, tá certo? Um grande abraço a todos e é isso, valeu, tchau, tchau.